Testando. Olá, eu sou a Bianca da Silva Miguel, eu sou aluna de doutorado do programa e eu vou apresentar o meu projeto no simpósio desse ano. Eu sou orientada pelo professor Dr. Igor Paiva Ramos e o meu projeto ele vai ter colaboração da doutora Lidiane Franceschini, da professora doutora Lilian Casati e do professor doutor Juan Dias Pines. O projeto ele se chama Desmatamentos Recentes, Interações Parasita Hospedeiro, Estudo de caso em peixes de riacho da Amazônia Meridional. Então, os ambientes ducícolas, eles são extremamente ameaçados. Contudo, poucas ações têm sido feitas para conservar esses ambientes. Ainda quando se considera ambientes pequenos, como riachos, que são pequenos cursos lóticos de água doce e que apresentam grande diversidade e endemismo, a situação se torna mais preocupante. Apesar do crescente número de trabalhos sendo feito com ambientes de riachos, esses ambientes ainda são insatisfatoriamente explorados do ponto de vista científico. Os riachos, eles concentram cerca de 50% das espécies de peixe de pequeno porte do Brasil. E esses ambientes, eles são altamente ameaçados pelas ações antrópicas, como remoção da vegetação ripária, a substituição dessa vegetação por monocultura, poluição, assoreamento, introdução de espécies não nativas. Essas ações, elas vão atuar reduzindo as dimensões desses ambientes e isso vai influenciar de forma deletéria a biota local, sendo seus peixes e seus respectivos parasitas. Os estudos eles mostram que diferentes usos do solo na bacia hidrográfica, tal como o grau de conservação da mata ripária, são fatores que influenciam na manutenção, na proteção e no equilíbrio das relações bióticas desses ambientes. Os diferentes usos de solos, eles podem causar alterações nas características desses ambientes e isso vai influenciar na comunidade de peixes e de parasitas. Outro ponto que devemos trazer é que ainda não tem tantos estudos mostrando que o grau de conservação da mata ripária é de suma importância. Contudo, ambientes conservados tendem a ter uma diversidade maior de espécies. Considerando que passamos por um momento de grandes impactos ambientais, a expansão agropastoril é uma das principais formas de degradação ambiental. E isso é muito sentido pelos ambientes de riacho. Esse trabalho ele vai se passar na Amazônia Meridional, no estado de Mato Grosso, e esse ambiente ele é um ambiente diversificado, porque apesar de ter um aumento de desmatamento nos últimos 20 anos, esse ambiente ele também tem um grau significativo de áreas protegidas, como reservas indígenas, unidades de uso sustentável, reserva legal, e para entender que, por mais que esse ambiente às vezes tem áreas que, que parecem conservadas ou áreas semelhantes, é importante entender que a paisagem da região ela passa por mudanças históricas do uso de terra e de desmatamento. E que essas alterações elas podem ser abruptas ou gradativas e essas alterações, elas explicam parte da composição da comunidade de peixes e, posteriormente, pode explicar das comunidades de parasitas. É que pouco se sabe sobre o papel parasitário relacionado à influência do uso de terra. Vale ressaltar que é muito importante que a gente saiba a importância do papel ecológico dos parasitas, já que os parasitas eles podem ser indicativos de alterações nos ambientes. Por qual motivo? Primeiro, porque os parasitas eles têm um papel regulatório nas comunidades de hospedeiros. Então, os parasitas eles regulam diversos aspectos do seu hospedeiro, desde dieta, reprodução, comportamento. Além de que
mudança nas composições de fauna parasitária, ou seja, diminuindo ou aumentando, pode ser uma resposta à alteração no ciclo de vida dos seus hospedeiros. Pode ser 2 ou mais. Então, pode mostrar um desequilíbrio em nível de população de hospedeiros, sendo aumentando ou diminuindo. E isso pode ser visto através da abundância ou do sumiço de certos grupos parasitários. Juntando tudo isso que foi citado na introdução, o trabalho ele tem uma hipótese principal, que é tentar entender se em bacias recentemente desmatadas, a existência de uma faixa ripária, ou seja, uma floresta, ela vai mitigar esse efeito do uso do solo para a agricultura, né, essa alteração no uso do solo, sobre as relações parasita-hospedeiro para as espécies de peixe avaliada. Essa hipótese ela vai se dividir em 4 micro-hipóteses. A primeira é de que as faunas parasitárias para as espécies de peixes avaliadas apresentarão maior riqueza na microbacia controle, que será uma microbacia sem desmatamento. A segunda hipótese é que os atributos ecológicos do parasitismo, a prevalência, a abundância média, a intensidade média de infecção e infestação, apresentarão maiores valores para a bacia controle, que é a sem desmatamento. A terceira hipótese é de que a estrutura da comunidade componente de parasitas, ela apresentará diferença nas áreas com diferentes usos dos solos, que é a área controle, que é o CT, a MAFR, que é a matriz agrícola com floresta ripária, e área desmatada, que tem só a matriz agrícola, só que sem a floresta ripária. E a quarta hipótese é que entre as espécies de parasita encontradas, pode ter algumas espécies que indicadoras para cada área com uso de solo diferente. Então, mediante essas hipóteses, tem alguns objetivos específicos que vão estar permeando essas hipóteses. O primeiro é caracterizar a diversidade taxonômica de parasitas das 4 espécies de peixes. Essas espécies elas ainda serão definidas, mas são as mais abundantes nas capturas dos riachos, nas 3 áreas, que é a CT, a M, a FR e a DES. O segundo objetivo específico é determinar os descritores ecológicos do parasitismo, a prevalência, intensidade média de infecção e infestação e abundância média, padrões de dominância para cada taxon de parasito encontrado em cada espécie de hospedeiro e em cada área amostral. Para quê? Para comparar. O terceiro objetivo específico é avaliar a composição da estrutura da comunidade parasitária componente de cada espécie hospedeira em cada área amostral e determinar a riqueza e o índice de diversidade e, novamente, comparar a diferença entre as 3 áreas. E a quarta, que é o quarto objetivo, na verdade, que é avaliar a presença de espécies, possíveis espécies indicadoras em cada uma das áreas avaliadas. Então, essa é a área de coleta do estudo. São 2 pontos, não, são dois rios, desculpa. Aqui o primeiro ponto, então, vai ser o rio Arapuanã. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas são estrelas. Elas estão marcando os pontos amostrais onde foram feitas coletas na porção superior e na porção inferior do mapa. O segundo rio é o Juruena e são marcados por losangos brancos, que vai estar mais ou menos aqui, nessa parte superior e nessa parte inferior. E ambas as áreas, elas ficam no estado do Mato Grosso, na região norte, e fica floresta amazônica, e esses rios eles vão ficar no braço esquerdo, os pontos de coleta ficam no braço esquerdo dos rios. E a cobertura do solo ela é predominantemente floresta nativa, savana, pastagem e agrícola. Aqui, então, são as 3 áreas que eu já comentei nas hipóteses, mas aqui estão falando como que elas foram selecionadas, os 3 perfis de uso do solo. O primeiro, então, aqui é o CT, que é o controle, que é a microbacia controle,
como eu citei agora, que tem mais de 50% de floresta nativa, cobrindo a bacia hidrográfica e a reserva ripária. A segunda, que é o MAFR, que vai ser a microbacia com matriz agrícola e com floresta ripária. E vai ter mais que 50% de reserva ripária, de floresta ripária nessa área. E o terceiro perfil de uso do solo é o DES, que é o desmatado, que é a microbacia com matriz agrícola e com menos de 50% de floresta ripária na bacia. Então, essas amostras, as amostras coletas de peixe, elas foram realizadas entre maio e julho de 2017 e 2018, no início da estação seca, por avaliados riachos com fluxo de primeira a terceira ordem, 80 metros de comprimento. Esses riachos eles foram fechados com rede de bloqueio, com malhagem de 5 milímetros e peneiras com dimensão de 0,5 a 0,8 metros, e as malhagens são de 2 milímetros. E os peixes eles foram coletados e eutanasiados de acordo com o comitê de ética. Então, serão avaliados 90 peixes de cada espécie. Serão 4 espécies no total, sendo 30 de cada perfil do solo. Os peixes eles vão ter o comprimento padrão e a massa mensurado com o ictiômetro e com a balança. Será feita a raspagem do buco, lavagem das narinas, análise das brânquias para a procura dos monogenéticos. E posteriormente será feita uma incisão ventral, analisar órgão por órgão, procurando os endoeumintos. Os parasitas eles serão processados de acordo com as técnicas de Eiras et al. 2006, aqui a foto do livro. As identificações serão feitas baseada em chave de identificação, bibliografia pertinente, e as análises morfológicas e morfométricas serão feitas no DIC, que é esse microscópio acoplado no computador, e aí será feitas as medições e as fotografias. Então, agora como será feita a estatística do trabalho? Para caracterizar, então, a estrutura da fauna parasitária, as comunidades parasitárias das espécies de peixes, em cada área amostral será feita uma tabela. Nessa tabela vai entrar os táxons parasitários encontrados, os descritores e atributos ecológicos do parasitismo, a prevalência, intensidade média de infecção e infestação e abundância média. O ciclo de vida do parasita, se é monoxeno ou heteroxeno, e o sítio, que é o órgão onde esse parasita foi encontrado, o sítio de infecção e infestação. A dominância de estrutura de comunidade parasitária será feito o cálculo de frequência de dominância e dominância relativa. Para confirmar que o número de peixes coletados foi o suficiente, a gente se baseou na bibliografia de Yamada e Takemoto 2017, que diz que são 30 peixes, eles são suficientes para análise, e também será feita uma curva do coletor para confirmar que 30 indivíduos é o suficiente para cada área amostral. Em relação às hipóteses, como elas serão testadas? A hipótese 1, a riqueza e a diversidade, elas serão calculadas a nível de infracomunidade. Então, são 30 repetições para cada área e cada espécie. Será feito o teste de Leading Efforts para testar a normalidade. Caso os dados sejam não paramétricos, Kruskal-Wallis, e caso os dados sejam paramétricos, ANOVA. A hipótese 2, os atributos parasitológicos eles serão isolados. Então, a prevalência ela será calculada isoladamente por meio de um teste G, enquanto a abundância média e a intensidade média serão calculados isoladamente por espécie de parasita, hospedeiro e área de distribuição. Normalidade, o teste de normalidade, novamente o Lilly Efforts, e os dados, quando forem não paramétricos, novamente Kruskal-Wallis, e os paramétricos ANOVA. A hipótese 3, então, será feita uma matriz com os dados de abundância absoluta para todas as espécies parasitárias, para cada hospedeiro e cada área. Será feita, então, uma permanova, e caso haja diferente, será feita uma permidisp para tentar entender se essa diferença é numérica ou se realmente está associada às espécies parasitárias. E a análise de porcentagem de similaridade, que é a SIMPER, para tentar entender quais espécies contribuem para essa diferença na estrutura da comunidade. A hipótese 4, então, será feita uma PCA,
e também será feita uma análise para tentar entender quais espécies são indicadoras e atribuir valores de índice às espécies mais relacionadas em cada área amostral por meio de um software que é o PCCord. E depois serão feitas, poderão, na verdade, né, ser feitas outras análises para dados mais robustos. Todas as análises serão feitas no programa RStudio por meio do pacote Vega. Aqui é o cronograma de atividades. Então, serão feitas em etapas, que vai do 1 ao 6, desde o levantamento e estudo bibliográfico, necrópsia de hospedeiros, coleta e processamento de parasitas, análises morfológicas e moleculares, análise estatística e redação final do trabalho. Ao longo do doutorado, então, será publicados resumos e artigos com os dados. Então, aqui são as etapas, os anos do doutorado. Então, as 3 primeiras etapas, elas já vão ser implementadas agora em outubro. Os PCs já foram coletados, então ele não entra no cronograma de atividade. E aí, aqui vai sendo feito todas as análises, conforme necrópsia, depois processamento de parasita, depois análise estatística e, por fim, a redação do trabalho. O levantamento bibliográfico, ele vai permear o doutorado inteiro. Aqui foram minhas referências bibliográficas, o que foi utilizado para o trabalho, e eu gostaria de agradecer às agências de fomento por permitir a pesquisa. Esse projeto ele é vinculado ao projeto da FAPESP, da professora Lilian Casati. Gostaria de agradecer também às agências de fomento por permitir a minha permanência na pós-graduação. Eu fui bolsista de mestrado e sou bolsista agora CAPES. E aos laboratórios parceiros, o meu laboratório, o Pirá, o laboratório de ictiologia do IBIUS, o LAPAS, a Universidade de Valência, a Unesp de Ilha Solteira, ao Simpósio por permitir a minha apresentação e ao pessoal que assistiu. Obrigada.